Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero explicar quais são os 6 passos que nós utilizamos aqui para fazer você vender mais através da internet. Tudo começa com o primeiro passo, que é o tráfego. Muita gente entende o tráfego como Google Ads, Meta Ads e etc. Como que a gestão de tráfego acontece na visão dessas pessoas? Elas acham que ela consegue controlar o tráfego. Mas eu tenho uma visão aqui diferente, que é o seguinte: nós não temos controle sobre o tráfego. O tráfego pertence à ferramenta ou pertence ao canal. Então, as pessoas que estão lá no Google, eu não tenho como gerenciar as pessoas, eu não consigo motivar aquelas pessoas a buscarem alguma coisa. Mas eu consigo aparecer para aquelas pessoas quando elas buscam. As pessoas também, quando entram no Instagram, elas não estão necessariamente querendo comprar, mas eu consigo mostrar um anúncio para aquelas pessoas. Então, o tráfego é como se fosse uma avenida, as pessoas estão passando por essa avenida. E como que eu faço para atrair essas pessoas? Aí é que entra o segundo passo nesse método nosso, que é o processo de aquisição. Ou seja, eu crio estratégias, seja através de anúncios, seja através de conteúdo, para atrair a atenção daquela pessoa e pegar algum dado dela, seja, por exemplo, o e-mail, o telefone e etc. Quando a gente está falando de loja virtual, o processo de aquisição é fazer a visita. Então a pessoa sai do Instagram, por exemplo, e vem para o site, sai do Instagram e vem para o WhatsApp. Neste caso, a gente está fazendo a aquisição deste contato. Este é o método, ou melhor dizendo, este é o passo número 2 da nossa metodologia. Depois que a gente faz a aquisição do contato, do lead, a gente precisa criar um relacionamento. Seja uma conversa que inicia ali no WhatsApp e depois transaciona para uma venda, que é o próximo passo. Seja, por exemplo, a pessoa navegar durante o conteúdo, da descrição de um produto ou de um vídeo no site e depois fazer o checkout e finalizar a compra. Então, o relacionamento é tudo que a gente constrói para que aquela pessoa seja bem informada ou tire as suas dúvidas ou quebre as objeções para que ela se transforme num cliente. E aí, justamente, o quarto passo, que é o passo da venda. Ou seja, não adianta muitos likes, não adianta muitos seguidores se a gente não consegue converter esses cliques em clientes. E aí, no quarto passo, que é o passo da venda, eu posso utilizar gatilhos mentais, estratégias, cupons, promoções, campanhas de venda para fazer a pessoa dar esse próximo passo do relacionamento para a compra efetivamente. A gente pode até fazer uma analogia com o namoro, noivado e casamento. Então, primeiro você vai fazer aquele processo de conquista, é aí que está o momento de aquisição. Então, você vai chamar a pessoa para conversar e etc, vai trocar os telefones, e aí começa um relacionamento de mensagens. Então, você fez a aquisição do contato, e a partir dali começa aquelas trocas de mensagens, e aí você engata um namoro, por exemplo. A partir daí, você agora vai nutrindo esse relacionamento, preste atenção nesse ponto, e depois você concretiza o casamento, né, nessas etapas que eu falei aqui. Ou seja, a venda, neste caso, é a concretização de um relacionamento que vai sendo nutrido no longo prazo. Principalmente para negócios que têm uma complexidade na venda, onde o vendedor precisa ser mais consultivo. Então, o cliente ele chega menos pronto para comprar. Então, vai depender da técnica de venda, do processo ali de nutrição do lead para que o cliente decida comprar e efetive a compra. Depois disso, nós temos algo muito importante que muitas empresas pecam nisso. Hoje nós temos cada vez mais o custo de aquisição por cliente crescendo por conta de cada vez mais pessoas investindo nas mídias sociais e nas mídias tradicionais como o Google e etc. Neste caso, é importante você criar o processo de recompra, ou seja, aquele cliente que agora comprou a primeira vez, como que ele vai comprar a segunda vez? Porque muitas vezes o lucro não está na primeira compra, o lucro está na segunda, na terceira, na quarta compra que aquele cliente faz. Por isso que muitas vezes a estratégia de gastar um pouco mais para fazer a primeira venda é muito importante, porque agora aquela pessoa já te conhece e consegue criar esse processo de retenção, ou seja, você agora começa a criar esse segundo relacionamento, vamos dizer assim, para que aquela pessoa recompre com você. Então é importante nessa linha de raciocínio que eu vinha desenvolvendo, a gente criar estratégias para que aquele cliente que fez a primeira compra continue comprando. Seja desenvolvendo novos produtos, seja criando maneiras diferentes de fazer aquele cliente recomprar aquele produto em um prazo mais curto. E esse é o dado mais importante. Eu preciso não só pensar em aquisição, em novos clientes, mas também pensar em fazer esses clientes se recomprarem. Este é o quinto passo. Depois disso, quando o cliente está satisfeito, ou seja, se a venda foi de acordo com aquilo que o cliente gostaria, se ele começa a recomprar, um passo muito natural que surge é o passo da indicação. Ou seja, agora esse cliente começa a trazer outros clientes e a gente consegue agora fazer um ciclo perfeito, vamos dizer assim, que é o processo de aquisição, que vai alimentando cada vez mais com novos clientes,
e com clientes que ainda estão na base, mas não recompraram. O processo de relacionamento, porque, perceba, eu preciso também me relacionar com a base de clientes, porque é nesse relacionamento que eu construo novas vendas de acordo com a necessidade daqueles clientes. Então, perceba que um cliente ele pode ter um tipo de necessidade no início do relacionamento com aquela empresa, do processo de compra, e depois a empresa pode descobrir novas possibilidades de vender novamente para aquele cliente, seja com o mesmo produto melhorado, seja com produtos novos, produtos que eu possa fazer o que se chama de upsell, ou seja, vender um nível mais acima, ou downsell, ou seja, o cara comprou um produto mais caro e eu vendo um produto mais barato. Podemos, por exemplo, pegar o exemplo da Apple. Todo ano tem um iPhone novo. A gente está indo para o iPhone 17 enquanto eu gravo esse vídeo aqui. E existem pequenas melhorias e as pessoas querem comprar um novo modelo. Só que a Apple hoje, por exemplo, ela vende o fone, ela vende, sei lá, N outros produtos que são mesmas vendas talvez para o mesmo cliente, mas com essa estratégia de seja retenção, seja fazer uma venda para esse cliente que já existe na base. E aí a gente faz, então, o fechamento desse ciclo perfeito com esses 6 passos. Eu tenho o processo de entender quais são os canais de tráfego que eu posso utilizar. Então, não existe gestão de tráfego na minha concepção, existe gestão de aquisição de clientes, isso é muito importante. O processo de estratégias para fazer a pessoa comprar pela primeira vez, seja dando um produto de menor valor, por exemplo, uma estratégia muito legal para e-commerce é fazer aquela estratégia da pessoa comprar, ou melhor dizendo, não comprar, mas receber uma amostra grátis e pagar só o frete. Então, ela tem a percepção de que eu estou ganhando alguma coisa e estou pagando apenas o frete. Isso aí é uma estratégia de aquisição. Você vai ter um pico de novos clientes quando você faz isso. E aí, nesse momento que você fez a aquisição, considerando que você tem apenas os dados do cliente ainda, nome e telefone, ele não virou cliente, na verdade, ele é só um lead, você começa esse relacionamento entendendo quais são as necessidades e os desejos dessa pessoa. No final do dia é isso. Ou a pessoa tem uma necessidade específica, ou ela tem um desejo que precisa ser atendido. E aí, nesse relacionamento que é criado, principalmente para vendas complexas, você tem o processo da venda acontecendo naturalmente. As pessoas vão querer comprar, principalmente quando o vendedor apresenta uma solução que faz sentido para ela, de acordo com essa venda consultiva que foi acontecendo. E, não menos importante, no quinto passo, a gente tem o processo de retenção. Então, se você não cuida da sua base, se você não tem uma estratégia de CRM no sentido de vender para quem já te conhece, você está deixando muito dinheiro na mesa e é preciso você buscar esses números de recompra, buscar essas estratégias de entender como que tá a tua base recompra para poder oferecer novos produtos e novos serviços. E, finalmente, você pedir indicação, você criar um processo de indicação que faça com que você diminua o custo de aquisição. Afinal de contas, aquele cliente da tua base, ele tem 7 vezes mais barato vender para ele do que vender para um novo cliente. Você pode criar estratégias de indicação que faça com que aquele cliente te indique. Ele pode indicar até naturalmente, mas que ele tenha um incentivo para indicar. E assim a gente fecha o ciclo. Com esses 6 passos, a gente consegue escalar qualquer negócio através da internet.